Bom dia, mais um dia falando da palavra de Deus, agora acerca da criação. Você crê que Deus criou todas as coisas, que por intermédio dele, todas as coisas foram criadas, que você possa meditar hoje mais um dia acerca da soberana palavra de Deus, que você hoje possa mergulhar um pouquinho mais naquilo que Deus diz por intermédio das Sagradas Escrituras. Enquanto ainda está noite, é o melhor momento para desfrutarmos dessas meditações. Enquanto o dia ainda não raiou, daqui a pouco, no meio da live, o dia vai surgindo. Nós temos a clara impressão de que é Deus mais um dia iluminando nossos dias para que nosso caminho seja repleto da presença dele e o nome dele seja glorificado. Bom dia a todos que fazem parte constante das lives. Hoje eu estou em outro cenário, em outro lugar, e aqui a luz está ruim. Daí era o único lugar que eu poderia fazer. Tem outras pessoas dormindo, mas que o nome do Senhor seja louvado. Daqui a pouco clareia, daí vai abrir, vai ter mais luz. Essa luz aqui não está acendendo. Hoje nós vamos meditar acerca do artigo 12 da Confissão de Fé belga. Depois nós vamos meditar do Salmo 79 ao 82. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Salmo 79, deixa eu pegar aqui, ao 82 depois. E vocês estão conseguindo meditar? Como que tem sido essas manhãs? Me conta um pouquinho como que tem sido as suas manhãs depois que vocês começaram a meditar nas Sagradas Escrituras. Quem já tinha o hábito de toda manhã acordar para ler a Bíblia? Quem aqui acorda simplesmente para meditar nas Sagradas Escrituras, daí tem acordado mais cedo? Coloque aí um pouquinho como que está a sua situação. Que o nome de Deus seja glorificado por intermédio de tudo isso, que Ele possa continuar nos acordando, nos fortalecendo, para que possamos glorificar Teu santo nome, né? Não é sobre nós, Ele nos desperta. É até estranho, que nem hoje, né? Eu fui dormir muito tarde, e daí eu acordei e falei, nossa, eu vou estar cansado amanhã. Você já começa a criar milhares de empecilhos na sua mente. Mas no final das contas nós vemos que Deus guia todas as coisas. Ele nos dá fôlego, nos dá energia, nos dá ânimo. Em meio a todas as nossas falhas, nossas limitações, Ele nos sustenta. Que o nome do Senhor seja sempre alvo da nossa vida, que possamos olhar por intermédio das Sagradas Escrituras e meditarmos naquilo que realmente é válido para que o nome dele seja engrandecido. O Edu começou com a gente desde que começou a live. Glória a Deus, glória a Deus. O Edu que faz parte também da igreja, ele é membro da igreja, auxilia, ajuda de forma ativa na igreja. Glória a Deus. Que bom. E como que tem sido essa transformação diária, esse processo? Porque às vezes começou a quebrar o ciclo, né? Porque provavelmente poderia levantar um outro horário, ter alguns minutinhos mais de sono. É impressionante, né? Todas essas mudanças. Glória a Deus. Obrigado por compartilhar, meu irmão. Então vamos para o artigo de número 12. A Mari não colocou aí, não dá para eu escrever tudo. Artigo número 12. A criação de todas as coisas, especialmente dos anjos. Diz assim esse artigo de número 12. Cremos que o Pai criou por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho, o Verbo, o céu, a terra e todas as criaturas do nada, quando lhe aprouve, e que cada uma delas concedeu o ser, a forma e a aparência, e cada uma a própria função específica para servirem ao seu Criador. Vamos ler por parte. Observem que nós vemos claramente que Deus criou o mundo por intermédio da sua palavra, por intermédio do Filho, o Verbo,
A terra e todas as criaturas do nada foram criadas quando lhe aprouve. Tudo foi criado, única e exclusivamente por vontade de Deus. Cada uma delas concedeu conforme seu bel prazer, forma e aparência, cada um com a sua própria função específica para servirem o seu Criador. As criaturas são, de certa forma não, eles são todas dependentes de Deus. Nós vemos aqui a dependência do homem de Deus. Toda criatura é ser dependente, ele não é autônomo. Da mesma forma que seu filho não é autônomo, ele é dependente de você. Ele pode fazer o que ele quiser, depende do que você entende por que ele quiser. Ele não é autônomo, ele deve prestar contas aos pais, ele tem uma liberdade assistida. Então é muito importante compreender do que se trata essa dependência, mas acima de tudo, neste ponto nós estamos tratando da criação, a criação de todas as coisas. Essa criação, por sua palavra, ela vem refletindo em todas as Sagradas Escrituras. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e da terra. Bereshit barak Elohim. É assim que está escrito em hebraico. É a única coisa que eu sei em hebraico, tá? Daí eu quis falar aquilo que... a única parte que eu consegui memorizar. Gênesis 2, verso 3. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Então nós vemos do primeiro ao sétimo dia a criação de Deus e tudo aquilo que veio à existência. Nós cremos que somente nesse período que ele fez aquilo que era necessário para a honra e glória do seu próprio nome, no sétimo dia ele descansou. A criação dos anjos, conforme nós vamos ver, sempre se deu nesse intervalo de tempo. Isaías 40, verso 26, diz assim: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Eu amo ler o livro de Isaías. Isaías, que daqui a pouco nós iremos meditar. Será magnífico meditar no livro de Isaías, que nem nós temos feito com esses 4 capítulos. Eu confesso a vocês que tem sido para mim transformador, embora eu já tenha lido a Bíblia dezenas de vezes, com a missão de compartilhar com vocês o que está escrito e ser preciso nesses apontamentos. Tem sido desafiador e ao mesmo tempo tem sido engrandecedor. Deus tem sido muito, muito generoso com a minha vida, fazendo com que eu possa enxergar e aplicar algumas coisas na minha vida, enxergando contextos de maneira mais globais. Então que vocês também possam participar desse processo e viver esse processo, que vocês possam ter essa intimidade e ver este que criou todas as coisas, que chama as estrelas pelo nome. Então isso é maravilhoso. Esse verso de Isaías que é mencionado aqui como justificativa desses artigos são primordiais também para a gente entender essa grandiosidade do Deus Criador. Em Jeremias 32, verso 17, diz assim: o soberano Senhor, ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Colossenses 1, verso 15. O seu Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Lembra? Nós acabamos de falar sobre a Trindade e nós vemos aqui também a superioridade do Filho, sendo a imagem de Deus invisível e supremo sobre toda a criação. Ainda tem no verso 16 algo que é bem importante, onde ele diz: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver
e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ou seja, todas as coisas. Nós vemos aqui também, então, a criação de anjos, de principados e potestades. Aqui está a justificativa bíblica para esse período de tempo, do 1º ao 7º dia, acerca da criação. Algumas pessoas ficam criando na sua mente aquilo que foi. Lembre-se que nós, devido ao princípio básico da fé protestante, que é somente as Escrituras, todo o conhecimento, toda a verdade emana das Sagradas Escrituras, e nós nos baseamos nela, principalmente nas coisas que são diretamente relacionadas à criação, a tudo isso. Por quê? O homem poderá, por intermédio de pesquisas, chegar a alguns consensos, mas por vezes os homens erram e se equivocam, a ciência se equivoca, mas a palavra de Deus, durante todo esse período, não conseguiu ser refutada. Claro que existem algumas coisas que estão escritas sob a ótica humana, mas que elas não são negações da ciência que já se provaram reais, mas se trata de perspectivas diferentes. Às vezes o homem falando acerca da sua própria limitação. A intenção da Bíblia não era ser um livro científico, mas falando justamente sobre o aspecto do homem natural. E toda verdade, não se esqueça, é a verdade de Deus. Existem verdades fora das Sagradas Escrituras no que se refere a milhares de coisas da vida, óbvio que sim, mas tudo aquilo que é necessário para a nossa instrução na justiça de Deus está contido nas Sagradas Escrituras, e é por ela que nós somos guiados. Então esse princípio é fundamental para que você compreenda. 1 Timóteo capítulo 4, verso 3. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que são fiéis e conhecedores da verdade. Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou aquilo que não se vê. Nós vemos aqui todos esses apontamentos para essa suprema criação. O dia está clareando. Apocalipse 4, verso 11. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criastes, segundo a tua vontade. Estou vendo o dia clarear e tem uma frase que me veio à mente, que eu sempre pensei muito nela, porque por vezes nós nos esforçamos, fazemos aquilo que é e algumas pessoas não reconhecem, não que necessitamos ser reconhecidos por alguém, está longe disso, mas apenas para contextualizar a frase. Nós nos esforçamos, às vezes, para agradar algumas pessoas e elas não reconhecem isso, pessoas próximas. E tem uma frase que diz: não se preocupe quando você fizer tudo por alguém, essa pessoa não valorizar os seus esforços, porque o maior espetáculo do mundo, quando ele ocorre, a maioria das pessoas estão deitadas com seus olhos fechados no seu glorioso conforto. E o maior espetáculo do mundo é justamente o nascer do sol, né? O nascer do sol é maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de ver o nascer do sol é lindo. E eu estou vendo aqui o dia raiar, me lembrei disso. É belo, né? Vamos em Apocalipse 4, verso 11. Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas e elas existem, porque as criastes, segundo a tua vontade. Olha que interessante. Pois criastes todas as coisas e elas existem, segundo a tua vontade. Sabe por que você foi criado? Porque Deus quis. Ele não te fez à toa, ele fez por alguma razão, para glorificar o nome dele. Galera, o que vai acontecer com a minha vida? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E já aconteceu.
porque do ponto de vista da eternidade, para ele não tem presente, passado e futuro. Você que está vivendo o presente, só existe um momento, o agora, o presente de Deus. Então que você possa desfrutar da melhor forma dessa vida que Deus te deu, para que o nome dele seja glorificado, pois ele te criou, e tenho certeza que assim como ele mantém o cosmos, mantém o mundo, ele tem te mantido, e ainda existe fôlego de vida na sua vida, que seja usado isso para a honra e glória do nome dele, tá? Continuemos a definição desse artigo 12. Cremos que ele também continua a sustentá-las e a governá-las segundo a sua providência eterna, pelo seu poder infinito, para que sirvam ao homem, a fim de que o homem possa servir ao seu Deus. Observe que nesse primeiro parágrafo, a primeira sentença, a primeira frase, ele fala dessa criação definida justamente por Deus, e depois ele fala dessa manutenção, onde Deus sustenta e governa conforme seu bel prazer, a sua providência eterna e pelo seu infinito poder. Para que sirvam o homem, todas as coisas foram criadas para no final das contas servir ao homem, e também depois o homem possa servir a Deus. Olha que interessante, Deus criou o sol para servir o homem. Por intermédio desse sol que está ali, ele nos aquece, ele nos traz vitaminas que são necessárias, a água para saciar a nossa sede, os animais como providência para a nossa alimentação, as plantas, os frutos. É maravilhoso contemplar essa criação. Existem conceitos evolucionistas, do quais eles são completamente contrários às Sagradas Escrituras, tá? Mas lembre-se que as Sagradas Escrituras também não são contra a evolução, as evoluções mínimas, a evolução das espécies no sentido de aperfeiçoamento, mas nós não acreditamos que do macaco veio um homem. O homem veio do pó da terra, onde Deus assim o fez. Não vou entrar nesse aspecto, porque aí tem bastante... demora bastante tempo para justamente trazer os argumentos necessários, mas apenas para vocês terem essas teorias criacionistas e evolucionistas. Então, creio que você já deva ter visto acerca disso, né? Eu não acredito que o homem veio do macaco, embora um dia eu tenha acreditado. Eu era ateu, né? Então você ia justamente buscar as teorias darwinianas. Mas hoje, entendendo muito bem do que se trata o homem depravado, eu não acredito que o homem veio do macaco, mas está se tornando praticamente um macaco. Ele está regredindo, processo de involução. As pessoas olham a evolução, mas na verdade é involução. Para vocês entenderem um pouco do que é isso, Deus faz tudo perfeito. A cosmologia, a criação anormal, ele vem e cria tudo perfeito, e ela vai se degradando até que tudo um dia seja consumido pelo fogo. É muito interessante tudo isso, tá? Então, depois tentem se aprofundar nesses assuntos. Continuando, o outro parágrafo diz assim: ele também criou os anjos para serem seus mensageiros e servirem a seus eleitos. Olha que interessante. Qual era a função dos anjos? Mensageiros de Deus e servos dos eleitos de Deus. Lembre-se que Deus elegeu um povo para si desde antes da fundação do mundo. Deus escolheu salvar um povo para si, por intermédio da sua soberania e do seu poder, porque se dependesse do próprio ser humano, o ser humano continuaria rebelde e ninguém buscaria Deus. Então, é uma grande dádiva, uma grande misericórdia que Deus estendeu sobre as nossas vidas. Esses assuntos devem ser tratados cada vez com mais prioridade, para que vocês possam compreender a esperança do qual repousa a nossa fé. Salmo de número 103, verso 20 diz: louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Ou seja, nós vemos aqui de maneira enfática as funções dos anjos. Louvar o Senhor
executar os planos do Senhor, cumprindo as ordens estabelecidas por Deus. Verso 21 ainda continua: sim, louve ao Senhor os exércitos de anjos, os que servem e fazem a tua vontade. Os anjos não devem ser adorados, tá? Os anjos não devem ser adorados. Nós repudiamos toda forma de adoração de anjos. Isso não faz parte da natureza cristã protestante. Mateus capítulo 4, verso 11. Cristão protestante, quando eu falo dessa forma, na verdade, conforme as Sagradas Escrituras, tá? Mas só para vocês conseguirem ter essa distinção, porque ainda dentro daquilo que se diz cristianismo, existem pessoas que adoram as criaturas e não o Criador das criaturas. Mateus capítulo 4, verso 11 diz: então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Aqui é abordado a tentação de Jesus no deserto, mas nós vemos aqui claramente a justificativa ou apontamento acerca dos anjos servindo o Criador. Hebreus capítulo 1, verso 14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Olha que interessante. Existe um anjo que guarda as nossas vidas, justamente porque assim foi determinado por Deus para que nos guarde. E nós glorificamos o nome de Deus. Você não fica aqui, é meu anjo protetor, não. Você está meu Salvador, meu Senhor e Redentor, Cristo Jesus. Os anjos apenas cumprem a sua função estabelecida por Deus. Ele não tem mérito nisso. A salvação sempre vai ser 100% mérito daquele que nos resgatou por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Nós não atribuímos o mínimo da salvação a nós. Se dependesse 1% a salvação de nós não cumpriríamos com a nossa parte. Nós estaríamos condenados. A esperança da nossa salvação está justamente em que depende única e exclusivamente do Senhor. Escolheu o Senhor dessa forma, nos salvar por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Espero que isso fique muito claro a vocês, tá? É muito importante, eu vejo que algumas pessoas chegam atrasadas, imagino que vocês tenham seus compromissos, mas por vezes, se vocês pegarem apenas parte, talvez vocês não consigam sintonizar os assuntos que são tratados, porque embora eu siga aqui o roteiro do qual está escrito, por vezes nós abordamos alguns temas, alguns assuntos que são interligados e talvez você fique meio viajando, não conseguindo compreender e seguir a linha de raciocínio. Então eu aconselho que se você não consegue acordar mais cedo, algum tipo de coisa, que você possa depois assistir o restante para que possa organizar seus pensamentos. Mas se esforce, tenha disciplina para acordar mais cedo, 5h59 da manhã, acorda, toma um café da manhã, se você assim gosta, toma um banho, tem um momento de oração, chega ali, clama ao Senhor, agradeça por mais um dia, tenha o seu ritual matinal, esse ritual matinal que é de extrema importância, para que você, de fato, glorifique o nome de Deus por intermédio da sua vida. Continuando, ainda nessa linha de raciocínio do artigo 12, ele diz assim: da posição de exaltação em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna. O que vocês estão vivendo aqui, tá? É um grande compêndio teológico. O alicerce da fé cristã protestante está aqui. Então, as Sagradas Escrituras foi condensada nesses 37 artigos, de maneira que você pode ter uma visão global. Se você meditar nesses 37 artigos, tenho certeza que seu crescimento e a sua maturidade será potencializada ao máximo, justamente porque você verá tudo que está escrito. Eu tento ao máximo ler o máximo de versículos possíveis dessas justificativas para que vocês tenham o seu embasamento nas Sagradas Escrituras e não em homens. Lembre-se que por um tempo suprimiram a palavra de nós, mas hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Nós não ficamos esperando um guru falar para nós o que está escrito. Nós temos acesso à palavra de Deus. A palavra agora é liberta das garras de mãos tirânicas. Então que você não se escravize acreditando que a palavra pode ser acessível apenas por uns intelectuais, para algumas pessoas que Deus fez alguma coisa. Não.
Deus fez pela sua vida, Ele morreu pela sua vida também, individualmente, para que você isse e desse fruto. Tem os anjos os guardando por ordem soberana de Deus, então confie naquilo que Deus fez sobre você, nessa capacitação do qual o Senhor está lhe concedendo para que agora você conheça mais a palavra e possa proclamar cada dia mais acerca desse amor, da sua majestade, da sua glória e da sua honra. Em João 8,44 diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Aqui nós vemos a filiação dos anjos caídos, do quais são justamente frutos daquilo que ocorreu no coração de Lúcifer, né? Se é que se pode falar acerca de coração, mas ele faz uma analogia como filhos de seu pai, o diabo, que gosta de fazer as coisas perversas que ele deseja. Assassino desde o princípio, aquele que odeia a verdade e não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Todos aqueles que vivem na mentira, continuam a mentir, manifestam quem é seu legítimo pai. Pesado isso, né? Aqueles que mentem manifestam quem é o seu legítimo pai. Nós somos chamados a proclamar a verdade, a falar a verdade, erradicar toda a mentira. A mentira que emana e flui de nós, pois todos nós nascemos filhos da perdição, mas libertos do poder do pecado por Cristo Jesus. Se de fato fomos libertos e cheios deste Espírito, a mentira será expurgada da nossa vida. Ah, Galego, mas como que acontecerá isso? De maneira completa? Não, não é de maneira completa. Você continuará mentindo para si mesmo ou para os outros, mas isso não será algo comum na sua vida. Então, se você tem alguma mentira que tenha sido contado ou esteja sendo contado, esteja sendo gerundismo mesmo, esteja sendo contado diariamente, que você possa refletir acerca disso, que você possa neste momento falar a verdade, somente a verdade, lançar fora toda mentira, pois o pai da mentira é justamente esse que te seduz, o diabo, né? Continuamos. Diz aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Pois Deus não poupou nem os anjos que o pecaram, ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Ou seja, Deus não poupou nem os anjos, quem dirá aos homens que pecam voluntariamente contra Deus. Em Judas capítulo 6 diz assim: também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Ou seja, Deus também criou os anjos bons para serem seus mensageiros e servirem seus eleitos. Só que da posição de exaltação em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna, tendo os demais, pela graça de Deus, permanecido firmes em seu estado original. Observe que eles permaneceram firmes não por conta do que eles eram, mas por conta de Deus derramar a sua graça. Toda criatura necessita da graça do Senhor. É um presente, é um favor imerecido. Se existe mérito, não tem mais graça. Se você pagou, não tem mais graça. Tá? Então, que você compreenda o poder dessa graça, desse favor imerecido nos dado. Continuando, diz assim: os demônios e espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. Aqui nós temos 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, aponta justamente isso, o grande inimigo, esperando uma oportunidade para te devorar. Então, que você não conte
mentiras, que você não viva uma vida que envergonhe o nome de Deus, que você aprenda, por intermédio das Sagradas Escrituras, a viver de forma que o nome de Deus seja glorificado por intermédio de tudo aquilo que você faz. Ainda tem um apontamento em Gênesis 3, do verso 1 em diante. Ali na criação, lembre-se que desde a criação já se mostra a serpente, o mais astuto dos animais. Capítulo 3, verso 1 diz: a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aqui já lança fora a história da maçã, do qual vocês imaginam, tá? Observe que não tem fruto. Isso daqui é muito importante que vocês saibam. No verso 10 diz: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem o fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Aqui nós podemos ver duas questões, né? Primeiro, a deturpação da verdade, a serpente utilizando das astúcias da sua própria sabedoria, utilizando a mentira como um artifício. Deturpação da verdade é mentira também, tá? Então você já vê isso de maneira muito clara. A mulher manifestando também a forma como havia entendido, também criando coisas a mais. Não coma, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Nós não vemos Deus falar isso. Isso daí é um adendo do qual a mulher colocou. Talvez com zelo, mas do qual ela não recebeu. E ela foi dessa forma tentada. Daí diz: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento... Calma aí que eu vou abrir aqui. Verso 5, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Nós comemos desse fruto e conhecemos o bem e o mal, de forma que nós não nos voltamos para o bem, nós só praticamos o mal. O bem somente Deus, habitando dentro de nós, para que possamos naturalmente fazer o bem, que glorifica o nome de Deus. Observe que todos os nossos atos são corrompidos, mas quando o Espírito habita, esse Espírito faz com que nossos atos glorifiquem o nome de Deus, apesar de quem nós somos. Continua da seguinte forma. Depois dessa questão de tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. Diz assim: ficam de espreita como assassinos para com todas as suas forças arruinarem a igreja e todos os seus membros, e para tudo destruírem com seus artifícios malignos. Olha que interessante, quais são os três inimigos, grandes inimigos do homem? Satanás, o mundo e ele mesmo, tá? Então, observem bem tudo isso, do quais são os inimigos, do quais estão ali sempre à espreita, buscando nos destruir. Que você possa sempre acordar desperto para verificar as obras malignas, mas acima de tudo, você mesmo, tá? Porque o mundo tenta te corromper, Satanás, mas nenhum tem tanto poder sobre a sua vida como você mesmo. Nada te faz tão mal como você mesmo, que você possa entregar a sua vida a Deus de maneira soberana, de maneira completa, para que soberanamente Deus regenere a sua vida e o transforme, te tornando cada dia mais parecido com o teu Filho Cristo Jesus, tá? Efésios capítulo 6, verso 12 diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Então, tenha certeza de que Deus está te guardando e direcionando. Essas lives, essa palavra, a meditação na Sagrada Escritura é nossa grande espada para vencermos o inimigo que nos sonda, nos cerca. Que você esteja com a sua espada embanhada em suas mãos para encarar todas as batalhas do quais nos são oferecidas diariamente. Apocalipse, verso 12, do capítulo 12, verso 4 diz: com a cauda arrastou 1/3
das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança logo que nascesse. Nós vemos aqui 1/3 dos anjos caídos. De maneira numérica, nós vemos aqui esse apontamento. Ainda no capítulo 13, verso 17, diz: no capítulo 12, verso 13 em diante, diz: quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao menino. Ela, porém, recebeu 2 asas, como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo. Tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher abrindo a boca, engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher. O dragão se enfureceu com a mulher. Cadê? O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ou seja, o dragão enfurecido com a mulher passa a lutar com o restante dos filhos e todos que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ou seja, se você não tem fidelidade a Deus, pode ficar tranquilo, porque você não fica lutando. O diabo não fica lutando contra você, tá? Porque você faz parte da sua própria natureza. Mas, se você de fato obedece, existe essa luta claramente na sua vida. É chocante isso, né? Mas é o que as Sagradas Escrituras dizem. Havia um negócio que eu queria mencionar aqui, eu estou tentando localizar o verso. Que diz, Apocalipse 12:9, esse mesmo. Olha que interessante. Nós lemos ali em Gênesis, capítulo 3, que fala acerca da serpente. A serpente era quem? Vocês provavelmente vão responder Satanás. Mas como vocês sabiam que a serpente era Satanás? Você sabia porque alguém te falou. Mas se você tivesse somente a Bíblia, você não ia ter essa convicção. A não ser se você lesse até Apocalipse. Você vai ver que a definição da serpente, do que acontece ali em Gênesis 3, vem em Apocalipse 12:9, que diz: esse enorme dragão, antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então, nós vemos justamente a definição do que seria a serpente. Mais algum verso? Apocalipse 20, do verso 7 em diante. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto na prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e os consumiu. Nós não tomamos isso de maneira literal, tá? Então, aí entra em questões escatológicas, que eu não vou trazer. Escatológicos significado acerca de fim dos tempos, mas para vocês saberem, a linha que eu sigo chamado amilenista. Depois pesquisem sobre isso. Não vou me aprofundar nisso, mas este milênio não se trata de maneira literal. Deus é soberano, está guardando todos de maneira poderosa. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo de maneira majestosa. Não vou entrar nesses assuntos. Existem várias linhas escatológicas, quais também possuem certa coerência, mas não é algo fundamental para o nosso entendimento das Sagradas Escrituras, tá? A questão é você crer na segunda vinda de Deus, segunda vinda de Cristo. Continuando, penúltimo ponto. É muito grande esse artigo, né? Esse artigo não é questão de ser tão grande, mas ele tem muitos versos que justificam isso. E é muito interessante. Creio que você nunca, talvez, tenha ouvido falar sobre isso.
Diz assim: por isso, pela própria malignidade deles, estão condenados à perdição eterna e aguardam a cada dia os seus horríveis tormentos. Mateus 8, verso 29 diz: eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado. Olha que interessante, Mateus 8, 29. Os discípulos sabiam que Jesus era Deus. Eles reconheciam como o único e suficiente Salvador. Lembre-se que eles não tinham essa convicção. Eles sabiam por intermédio do que estava acontecendo ali, mas eles não tinham a convicção interna. Ao passo que os demônios louvavam a Deus justamente como Filho de Deus. Aqueles homens não conseguiam fazer isso. Não conseguiam fazer isso justamente porque o Espírito ainda não tinha aberto o seu entendimento, não havia penetrado o coração. Belo isso, né? Muito interessante isso. Mateus 25, verso 41. Em seguida o rei se voltará para os que tiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e aqueles que não se curvam diante da vontade de Deus, aqueles que negam a Deus, negam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Apocalipse 20, verso 10. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Eu não fico muito tempo mergulhado em Apocalipse, tá? Eu não fico meditando muito tempo em Apocalipse. Eu creio que é muito especulativo. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu também não gastaria tempo. Você vai ver a maioria dos homens que pisaram assim, que foram justamente homens que deixaram um legado para a honra e glória de Deus, eles não demandaram muito tempo falando desses assuntos, mesmo porque existe um pouco de subjetividade. Nós vamos para aqueles pontos que são objetivos e claros, que nos direcionam a glorificar o nome de Deus. Ele termina: assim abominamos e rejeitamos o erro dos saduceus, que negam a existência de espírito e de anjos. Lembram quem eram os saduceus? Os fariseus e os saduceus, aqueles povos judaicos que negam a existência de espírito e anjos. Atos 23, verso 8 diz: pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Nós também cremos como os fariseus, tá? No final das contas, ressurreição, anjos e os espíritos. Então, nós entendemos isso de maneira clara, né? Talvez não nesse jargão popular, que não se trata de almas penadas, mas nós não negligenciamos este mundo que é espiritual. E também o erro dos maniqueístas, que dizem que os demônios não foram criados, mas que têm origem em si mesmos e que não se corromperam, sendo malignos pela própria natureza. Lembre-se, 1561 foi escrito isso, então ele visava responder aquilo que estava acontecendo no tempo. Os maniqueístas justamente traziam esses pontos, dizendo que eles não foram criados, tá? E tinham origem em si mesmo. Então ele está simplesmente refutando. É isso acerca desses 12 artigos. Eu não vou demorar muito hoje, então, nos Salmos. Deixa eu abrir aqui o Salmo, aqui na Bíblia eletrônica. Que eu estou com uma aqui também, mas a outra eu não estou com ela. Deixa eu abrir Salmo número 79. É do 79 a 82, né? Aqui mais um Salmo de Asaf. É muito interessante você meditar e ler esse Salmo. Você vai ver que ele tem questões aqui que são primordiais para que você saiba a história do que está acontecendo. Eu vou ler algumas partes
para que vocês possam compreender essa linha de raciocínio. Olha o que ele diz: ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram o teu templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Do que estava tratando aqui? Aqui você vê claramente ele tratando do cativeiro babilônico, do segundo cativeiro do povo israelita. 586 antes de Cristo. Então, nós vemos aqui de maneira clara uma manifestação do que ocorreu ali. Então, isso daí é a história. Se for ver mais para trás, acho que é no 74, no 74, no Salmo também, do qual é atribuído a Asaf. Na verdade, não Asaf, pode ser filhos de Asaf, tá? Você vai ver, olha lá no verso 7, diz: incendiário todo o teu santuário, profanar o lugar de habitação do teu nome. Está intimamente ligado também a esse Salmo de número 79, porque foi dessa forma também, os babilônios colocando fogo na cidade de Deus. Muito interessante, né? Verso 2 diz: deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu, as carnes de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens, o sangue correu como água ao redor de Jerusalém, e não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós, somos objeto de riso e desprezo para os que rodeiam. Até quando, Senhor, ficará irado conosco? Será para sempre? Até quando teu zelo arderá como fogo? Derrama a tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome, pois devoram teu povo Israel e transformaram suas casas em ruínas. Não nos culpe pelos pecados de nossos antepassados, que tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Observe que eles clamavam ao Senhor para que o Senhor os resgatasse, diante dos seus arrependimentos. Lembre-se que a nação sempre se arrependia e voltava a cometer as mesmas coisas. Qualquer semelhança com nós é mera coincidência. Nós nos arrependemos e novamente voltamos a cometer os mesmos pecados que envergonham o nome de Deus. Que você não seja assim, que você não seja essa nação rebelde, mas que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, onde você se afasta cada dia mais do pecado. Verso 9 diz: ajuda-nos, ó Deus de nossa salvação, pela glória de teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra de teu nome. Ou seja, nós não buscamos méritos em nós. Nós não falamos: ó Senhor, faça alguma coisa por mim, olha o que eu tenho feito. Não, Senhor, nos livra e nos perdoa pela honra do teu nome. Simplesmente. Por que permitir que nações digam: onde está o seu Deus? Mostra a tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos. Ouve gemidos dos prisioneiros por teu grande poder. Salva-os condenados à morte. O Senhor retribuiu 7 vezes mais a nossos vizinhos pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas teu passo, para sempre te daremos graça e louvaremos tuas grandezas a todas as gerações. Lemos o Salmo 79 inteiro. Nós vemos aqui então outro salmo que deveria ser cantado mais uma vez, essa devoção e essa condução de Deus do seu povo. Verso 1: ouve, ó pastor de Israel, que conduz descendente de José como um rebanho. Tu que está entronizado acima dos querubins, manifesta teu poder. A Efraim, Benjamim e Manassés, mostra o teu poder e vem salvar-nos. Para vocês que estão meditando, vocês já sabem que é José, vocês sabem Efraim, Benjamim e Manassés, do que se tratam das 12 tribos. Ele pedindo por restauração, pedindo para que o rosto dele brilhasse sobre eles. E ele sempre traz: ó Senhor, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento. Tu nos destes, ou seja, Deus o alimentando com tristeza, e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Daí ele clamava: restaura-nos. Ele lembrava do que Deus havia feito. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e plantastes no solo. Verso 9: limpastes o terreno para nós, fincamos a raiz e enchemos a terra. Daí nós vemos todo o processo que nós já meditamos nas Sagradas Escrituras. Por isso que é importante ler a Bíblia de maneira integral, que você compreenderá os Salmos de maneira completamente distinta. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espelharam até o Eufrates.
Você vê ele contando toda essa expansão. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. O homem, por conta do seu pecado, automaticamente se destrói. E Deus, em sua misericórdia, ainda escolheu resgatá-los para a honra e glória do seu próprio nome. Ele termina dizendo, a partir do verso 17, fortalece aquele a quem amas, o filho que criastes para ti, então jamais te abandonaremos, reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Observe que clama ao Senhor para que fortaleça o povo do qual ele escolheu para ti. Nós somos o povo do qual ele escolheu para ele. Ele tem nos capacitado, ele tem nos direcionado. Toda a honra e glória seja dado somente a ele. Não se trata daquilo que nós fazemos. Nós não somos bons em nada, nós somos miseráveis, pecadores que merecemos a condenação, mas ele nos entregasse a vida. Que você possa hoje mais um dia se arrepender e crer que ele é seu único e suficiente Salvador. Que você possa observar as suas sagradas escrituras, se voltar completamente a ele em obediência, porque aquele que o ama, obedece. No capítulo 81, ele diz assim, no verso 6, agora removerei o peso de teus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição e eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhe respondi. Pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro. Pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguisse seus desejos teimosos. Observe que aqui faz uma analogia completa ali a Romanos. Lembra que em Romanos capítulo 1 fala que o homem foi entregue justamente aos seus próprios desejos. Aqui fala no verso 12, por isso deixei que seguisse seus próprios desejos teimosos e vivesse de acordo com as suas próprias ideias. Que você não viva de acordo com as suas próprias ideias, mas que você seja direcionado por este Espírito que traz vida e paz. Que você possa ouvir. Verso 11 mais uma vez, meu povo no entanto não quis ouvir, Israel não me obedeceu. O povo de Deus não obedeceu. Nós só obedecemos porque o Espírito habita em nós. Você não obedece porque você é bom. Você não obedece porque você está ouvindo uma live. Você não obedece porque por nada. Você só obedece porque o Espírito Santo habita no teu coração. Tenha essa plena convicção que você é o pior dos pecadores que você conhece, que você necessita desse grande Redentor e Salvador que é Cristo Jesus. Verso 12 diz, por isso deixei que seguisse seus desejos teimosos e vivesse de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor encolheriam diante dele, condenados para sempre. Você, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e o saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Observe que vocês... Porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade, saciaria com mel silvestre, tirado da rocha. Nossa rocha é Cristo Jesus e nós somos alimentados por Ele. Nós somos alimentados por Ele, sustentados por Ele. Que você saiba que o Espírito Santo tem guiado sua vida por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário, você reconhecendo que Ele é seu único e suficiente Salvador, se arrependendo de seus pecados e crendo que não há salvação em outro nome a não ser Cristo Jesus. Mas galego... E as outras crenças? As outras crenças são falsas. A única crença verdadeira é crer no nome, na suficiência do nome de Cristo Jesus, o nosso justificador, o nosso salvador, o nosso redentor, o sacrifício santo enviado por Deus. Galego, mas e as pessoas que não creem nisso? Elas habitarão o inferno. Assim as Sagradas Escrituras dizem e assim nós cremos. Ah, galego, mas e... O que eu faço? Você não pode fazer nada. Você só pode clamar ao Senhor, pedindo por misericórdia, proclamar esse evangelho, pois todos aqueles que ouvirem e crerem serão salvos. Nós apenas proclamamos o evangelho e o autor da salvação é Deus. Nós obedecemos porque assim Ele determinou. Capítulo de número 82 diz, Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas em favor da causa dos perversos? Verso 3. Façam justiça ao pobre e ao órfão, defenda os órfãos, defenda os direitos dos oprimidos,
do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-nos da garra dos perversos. Esses opressores nada entendem. São completos e ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Deus é autor de toda a criação, toda a terra louve ao Senhor. Que sua vida possa ser um eterno louvor a Deus. Amanhã estaremos aqui mais um dia para honra e glória do nome dele. Nós vamos meditar do verso 83 ao 86, artigo de número 12 da Confissão Belga de 1561. Que esses dias sejam propícios para que vocês amadureçam e cresçam em conhecimento, que Deus se revele poderosamente ao seu coração, que o Espírito Santo o guie ao caminho da verdade e da justiça. Gostaria de terminar com uma breve oração e convidá-los também a participarem, a fazerem parte da igreja. Lembre-se, não busque qualquer igreja, busque uma igreja do qual a palavra de Deus é pregada. Porque se você vai em algum lugar do qual a palavra de Deus não é pregada, você fala assim, não existe igreja perfeita. Perfeito, nunca vai existir igreja perfeita. Mas isso daí não é razão para estarmos justamente onde a palavra de Deus não é proclamada. Existem lugares que não são propícios para estarem, mas que você tenha discernimento disso por intermédio da palavra, que você conheça a palavra e você julgue segundo a luz da palavra. Nós falamos sempre isso, que nem as pessoas não devem me ouvir e tomar isso como verdade, elas devem ler as Sagradas Escrituras, observar se é isso que de fato diz. Se não for, deve ser rejeitado e eu devo ser corrigido. Então, se eu estiver equivocado quanto a qualquer coisa, eu não tenho problema nenhum em ouvir outros pontos de vista e a gente conversar acerca disso. O que eu quero é simplesmente a verdade, nada mais que a verdade. A verdade que é o guia das nossas vidas e o norte. Tá? Eu gostaria de convidá-los também. Domingo nós cultuaremos ao Senhor às 10 horas da manhã. Então, se programe para domingo estar conosco. Pare de história triste. Vai. É pertinho ali na Vila Olímpia. Talvez você esteja em algum lugar de São Paulo. 30 minutos você está lá num sábado. Qualquer lugar de São Paulo é uma região bem acessível que você faça parte. E glorifique o nome de Deus e cultue ao Senhor. Perfeito? Vamos terminar fazendo uma oração. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade que nós temos de glorificar teu santo nome, lendo a sua sagrada escritura, sendo instruído na sua verdade. Senhor, lance fora todos os nossos enganos, que sejamos conduzidos somente pelas sagradas escrituras, que somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente Deus a glória seja o alicerce das nossas vidas, que possamos crer na suficiência das sagradas escrituras, na suficiência do teu sangue vertido na cruz do madeiro. Nos faça filhos, Pai. Regenere a nossa mente, transforme o nosso coração, porque tu és o único que pode. E nós confiamos que assim o Senhor fará. Glorificado seja a ti, cuide-nos e nos direcione ao caminho de toda a verdade. Assim que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso. Tamo junto. Um beijo no coração de todos que fazem parte disso, que estão aqui constantemente, que vocês possam enviar um aviãozinho aí para mais pessoas, para que eles façam parte também, que você estimule outras pessoas a lerem as Sagradas Escrituras e meditarem e crerem que somente dela nós encontraremos vida, pois a própria palavra se encarnou e viveu entre nós. Tamo junto, um beijo no coração, te espero domingo, hein, Pamela? Vamos para cima, que Deus seja glorificado, um beijo a todos que fazem parte aí de maneira constante. Hoje nós temos também o Vanderlan. Glória a Deus pela sua vida, o Éder, Sayonara, a Gigi, que estava passando por um processo de recuperação aí da sua saúde, o Renato, o Edu, a Bruna, o Rô, a Silvia, o Gandhi, que sempre faz parte também, tem a Scarlett, a Ingrid, a Eliane, que também sempre está, o Júlio, que sempre faz parte, Jerusa, Valdomiro, a Nilva, que eu não havia visto ainda, e outras pessoas mais, se eu não citei seu nome, mas de qualquer forma, que possamos aqui estar juntos, glorificando o nome de Deus, beleza? Tamo junto, não se esqueçam de comentar, compartilhar, para que a publicação chegue mais longe e o nome de Cristo seja propagado. Não a nós, mas somente a Deus, toda a honra, glória e louvor. Tamo junto, que
Que o nome do Senhor seja louvado. Fui! Até amanhã, 5h50.